E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar aqui a nossa última parte do nosso projetinho, aqui a quarta parte do projeto, tá? O nosso quarto vídeo. Lembrando que, caso você tenha chegado agora, já tem três outros vídeos, tá? Anteriormente que foram gravados aqui, em que a gente primeiro ali no primeiro vídeo a gente passou ali pela nossa base de dados, tá? Eu vou passar aqui rapidinho só pra gente dar uma olhadinha. Então, essa base de dados aqui, só dando um contexto, é uma base de dados que a gente pegou aqui no Kaggle, tá? Que ela tá disponível para qualquer um que queira baixar aqui. E a gente começou a fazer esse projetinho aqui porque pra gente analisar ali os dados que a gente tem, né, e ver se a gente consegue fazer a previsão aqui de quando um empréstimo ele vai ser aprovado ou não, tá? Então aqui a gente importou as bibliotecas, né, a gente importou o database, essa daqui é a nossa base de dados, tá? Então a gente tem todas as informações aqui, idade da pessoa, quanto ela recebe por ano, qual o tipo de casa, então a gente tem todas as informações, e a nossa variável target aqui é essa loan status aqui, que o nosso objetivo é prever se o empréstimo ele vai ser aprovado ou não, tá? Então aqui a gente passou por tudo ali, tá? Desculpa. Aqui a gente passou por todas as variáveis no primeiro vídeo, então a gente viu aqui que a gente tem alguns valores nulos, a gente tratou esses valores nulos, a gente fez alguns tratamentos aqui nos dados também, como aqui na variável idade, que a gente viu que tem pessoas com 144 anos, esse person length, que é quantos anos as pessoas têm trabalhado, que é 123 anos, que também não faz nenhum sentido. Então a gente fez alguns tratamentos. A gente também passou ali pela nossa parte de análise exploratória, tá? Então a gente passou ali pelas as variáveis categóricas, né? A gente viu como que está a distribuição dos nossos dados aqui dentro da nossa base de dados, todos os nossos dados ali, né? A gente também passou aqui pelas variáveis contínuas e também que a gente fez essa análise aqui de cada variável, de como que está a distribuição dessas variáveis dentro da nossa base de dados. E por fim, na última aula, a gente passou aqui pela parte da análise bivariada, em que a gente fez a comparação ali entre as variáveis, né? Então a gente fez a análise ali da nossa variável target com as nossas outras variáveis, tanto quanto as variáveis categóricas que a gente pode ver aqui, quanto com as nossas variáveis contínuas, né? Então a gente conseguiu fazer toda essa análise ali para ver quais insights a gente poderia tirar aqui dentro desses dados que a gente tem, né? E a gente também aqui fez algumas outras análises, né, de outras variáveis para que a gente conseguisse ter uma noção melhor ali de como que os nossos dados se comportam ali dentro dessa base de dados, tá? Dentro dessa base de dados de clientes ali que o banco tem. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai começar aqui, a gente vai preparar os dados aqui para começar a rodar os modelos de machine learning. Lembrando que eu não vou passar a fundo aqui na teoria da parte do modelo de machine learning, eu já tenho aulas explicando isso, tá? Então, eu acho que o meu objetivo para explicar aqui o funcionamento dos modelos e como que a gente faz ali, eu acredito que seja mais fácil colocar em outras aulas. Aqui é para ser algo mais prático mesmo, eu só vou apenas rodar os modelos ali, vou comentar os resultados com vocês e explicar aqui passo a passo qual que foi a minha tomada de decisão aqui, tá? Bom, eu vou dar só um def.head aqui para a gente ver a distribuição dos nossos dados aqui, nossa base de dados, tá? Então a gente tem aqui essa variável, o que a gente tem aqui? Essa variável teste aqui que a gente pode tirar, tá? Que ela não faz parte. E a gente vê que a gente tem algumas variáveis aqui que são categóricas, tá? Aqui a partner, personality, low intent, a lower grade. Então, antes de a gente rodar os modelos de machine learning, lembrando que os modelos de machine learning eles são feitos através de cálculos matemáticos. Então a gente precisa transformar todas essas variáveis que a gente tem categóricas, a gente precisa transformar elas em variáveis numéricas. Então, primeiro a gente vai tirar esse def, a gente vai tirar essa teste aqui que a gente não vai precisar utilizar, tá? Só apenas os outros dados aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um label encoder aqui, que é para a gente transformar essas variáveis categóricas em variáveis numéricas, tá? Caso você não saiba o que é, já tem uma videoaula aqui explicando a diferença, o label encoder e o one-hot label encoder aqui, que são os principais métodos de transformação aqui, tá? Bom, eu vou executar aqui, só para a gente olhar aqui como que ficou nossos dados aqui, quando a gente usa o def.head1 aqui. A gente vê que agora a gente não tem mais nenhuma variável categórica, essas variáveis categóricas foram trocadas para variáveis numéricas ali, tá? Dependendo da classe. A gente vai separar aqui entre variáveis x e y, tá? Então, as variáveis x são as nossas variáveis descritivas aqui, são as variáveis que têm as características dos clientes. E a variável y aqui, a gente vai colocar a nossa variável target, que é o loan status, tá? Então, no x, ali vai ser para os modelos de machine learning entender aquelas informações para tentar prever o y, que é a nossa variável de target, tá? Eu vou executar aqui, beleza, executou, já separamos entre x e y. Aqui eu vou rodar o standard scalar, tá? Para a gente colocar os dados no mesmo escalonamento, porque vamos supor aqui, a gente tem dados, por exemplo, low intent é 1 ou 0, provavelmente, long grade vai de 1 a 5, se eu não me engano. A gente tem aqui person age 21, person income 9.600, então você vê que o escalonamento dos dados é diferente. Um é 1, o outro é 21, o outro é 9.600. Então a gente precisa fazer esse escalonamento dos dados para colocar eles ali na mesma escala, tá? Eu rodei aqui, vou só rodar um x.standard aqui para a gente ver. Vou pegar só o primeiro valor.
Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que agora os dados aqui eles estão entre -1 e aqui a gente tem o 0,22, -1 e 1 ali. E a gente tem essas informações ali na mesma escala de dados. A gente não tem essa diferenciação muito grande entre um dado e outro, tá? Bom, vou separar aqui entre treino e teste. Aí vou separar em 30% aqui para o teste, tá? E 70% para o treino, tá? Então 70% dos nossos dados ali, ele vai pegar aqui aleatoriamente 70% dos dados para fazer o treinamento e 30% para testar ali, para ver se ele realmente conseguiu entender os dados ou não. Vou executar aqui, beleza, separamos entre XY. E o primeiro modelinho aqui que a gente vai rodar é o modelo de Naive Bayes, tá? Vamos executar aqui, tá? Eu já executei tudo aqui, então eu só tô reexecutando aqui só pra gente comentar o que foi feito, tá? Quando a gente roda aqui o Naive Bayes, a gente tem 80% de acurácia, tá? E aqui a gente tem a nossa matriz de confusão. Quando a gente analisa a nossa matriz de confusão, a gente vê que aqui 5.747 itens ele falou que era 0 e realmente era 0, e 626 ele falou que era 0, mas na verdade era 1, tá? Então a gente consegue ver ali que ele até que conseguiu prever muito bem aqui os valores aqui de 0, tá? Então quando ele prevê que não vai conceder um empréstimo. Mas quando a gente vê aqui o nosso resultado que a gente está buscando, que é quando ele consegue prever o empréstimo, a gente vê que ele teve aqui praticamente 50% de acerto. Então, 1.203 ele falou que era 1 e era 1, e 1.014 que era 1, ele falou que era 0. Então, aqui, por mais que a gente tenha uma acurácia bem alta aqui de 80%, isso não reflete o que a gente está querendo buscar aqui. Porque quando a gente olha na nossa análise exploratória, que a nossa classe ali, a nossa classe target, ela é desbalanceada. A gente tem muito mais valores negativos do que valores positivos. Então, quando a gente faz essa comparação aqui, ele foi muito bem prever os valores negativos, só que ele não teve um resultado muito bom ali prevendo os valores positivos, tá? Então, apesar de a gente ter uma acurácia muito grande aqui de 80%, isso não reflete aqui o verdadeiro característica aqui do nosso modelo, tá? Do que a gente está buscando, tá? É uma acurácia que é enganosa, no caso. Bom, vamos rodar aqui o Decision Tree, tá? Primeiro eu estou rodando aqui o Randomize Search V só para a gente verificar aqui os principais, tá? Aqui eu vou rodar... Eu acho que eu vou acabar nem rodando o Randomize, porque ele vai pegar aqui, ele vai gerar 5 números aleatórios, e eu já tinha gerado alguns, tá? Então a gente tem 4 e 7 aqui do Minimum Sunspan, Maximum Depth 7, aqui a gente está rodando o modelo de Gini, tá? E a gente teve aqui 92,99% de acurácia, tá? Quando a gente compara uma acurácia 12% maior, é uma acurácia muito boa, tá? Então lembrando que na vida real é muito difícil isso acontecer, tá? Muito difícil mesmo, então... Como essa base de dados aqui, mais para a gente treinar, para a gente ver como que a gente faz, para a gente estudar, isso acontece, mas na vida real é muito difícil, tá? Vamos lá, quando a gente olha aqui no valor de 0, aqui a gente acertou 5.747 e errou 626. Aqui a gente acertou 6.729 no valor 0 e errou 570 aqui no valor quando ele falou que era 1, só que na verdade era 0, tá? Então ele até que conseguiu prever muito bem os valores zeros. Só que aqui tá o pulo do gato quando a gente compara com o Naive Bayes. Aqui, quando a gente falou que era 1, a gente acertou 1.259, tá? Que era realmente 1. E apenas 32 ele errou, que ele falou que era 0, mas na verdade era 1. Então aqui esse modelo, apesar de a gente ter uma acurácia muito grande, que é 93% aqui, ele também teve uma acurácia muito grande prevendo ambos os resultados. O que mostra pra gente que esse é um ótimo modelo, tá? Ele conseguiu prever tanto o resultado negativo quanto o resultado positivo, que é o que a gente tá buscando aqui, tá? Então a gente conseguiu um excelente resultado aqui quando a gente roda o modelo de Key de Random Forest, tá? Vamos aqui, só vou executar aqui para a gente comentar isso daqui depois, tá? Que isso daqui é uma funçãozinha que a gente consegue rodar aqui para a gente verificar quais foram as variáveis mais importantes ali que o modelo considerou para a tomada de decisão, tá? Vamos rodar aqui o Random Forest, tá? O Random Forest, lembrando que eu já rodo... deixa eu só, vou ter que colocar aqui rapidinho, porque não estava declarado, beleza. Lembrando que eu já rodei aqui o Randomize Search V, tá? Então eu não vou rodar novamente, eu vou utilizar o mesmo que eu já tinha rodado anteriormente. Quando a gente roda aqui o Random Forest, a gente vê que a gente teve uma acurácia um pouquinho menor, tá? Perdão. E quando a gente olha aqui o nosso resultado, aqui a gente teve 6.712 quando ele falou que era 0 e realmente era 0, e 581 que ele falou que era 1, mas na verdade era 0, tá? E aqui no resultado positivo, a gente teve 1.248 quando ele falou que era 1, e 49 que ele falou que era 0, mas na verdade era 1. Aqui a gente também teve um ótimo resultado, tá? A gente pode ver aqui que ele conseguiu prever muito bem ambos os resultados, tá? Então é um resultado muito bom aqui, tanto esse quanto o modelo de Decision Tree ali foram dois resultados que a gente obteve um resultado muito bom aqui, tá? Conseguindo prever ambos os resultados, tanto o valor negativo quanto o valor positivo, tá?
Eu vou só rodar aqui pra gente olhar depois, tá? Então a mesma coisa que a gente viu ali no Decision Tree, eu vou deixar pra rodar depois. Aqui no K-Neighbors, tá? Nos vizinhos mais próximos. Deixa eu só pegar esse daqui que eu não vou rodar o Run of Search TV. Vou rodar aqui novamente, tá? A gente deu 9 vizinhos aqui que a gente colocou aqui pra gente pegar os 9 vizinhos mais próximos. Vamos esperar ele rodar aqui para ver qual que é o resultado. A gente teve 89% do resultado, tá? Aqui, quando ele falou que era 0, ele acertou 6.569, tá? E errou 747, que ele falou que era 1, na verdade era 0. E quando a gente olha o resultado positivo aqui, a gente acertou 1.082 e errou 192, tá? Outro modelo muito bom, tá? 89% de acurácia. Ele é um pouquinho... É até ruim falar isso, tá? Porque 89% é um resultado espetacular. Se a gente conseguisse esse resultado em todos os projetos aqui na vida real, seria espetacular, mas comparado ali com o Decision Tree e Random Forest, ele está ligeiramente abaixo ali, mas é outro modelo que conseguiu prever muito bem os dois resultados, um modelo fantástico que a gente conseguiu aqui, tá? Vamos rodar aqui a Logistic Regression, tá? Vamos ver o que ele retorna pra gente. Ele retornou aqui 85%, tá? Então aqui, quando ele falou que era 0, ele acertou 6.421 e errou 952. Quando ele falou que era 1, ele acertou 887 e errou 340. Aqui 85% de acurácia, tá? Ele é um pouco... Ele é... Tirando o Navy Buys ali, ele é o piorzinho que a gente rodou aqui, tá? Comparado com os outros. Apesar de ele ter uma acurácia de 85% aqui, a nossa previsão aqui do resultado aqui, do resultado positivo, eu acredito que não seja muito boa, tá? Ela não é ruim, mas ela também não é espetacular, mas a gente teve modelos melhores aqui, tá? Então a gente conseguiu 85%, ele foi muito melhor aqui em prever o resultado negativo do que o resultado positivo, mas a gente pode dizer que é um modelo razoável, tá? Um modelo bom, que ele nos engana aqui por conta aqui da acurácia, mas quando a gente olha aqui, a maior parte dessa acurácia é por conta dos valores negativos, tá? Vamos rodar aqui o AdaBoost, tá? Pra gente verificar o que ele retorna pra gente. Deixa eu só colocar a importação dele aqui, beleza? Executei aqui, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Ele deu aqui 0.3 de learning rate. Vamos só esperar ele rodar aqui. Ele retornou aqui pra gente 89% de acurácia, tá? Outro modelo muito bom. A gente vê que aqui ele teve êxito tanto para prever aqui o resultado do 0, quanto para prever o resultado do 1. Mas é a mesma coisa que a gente viu ali na parte. Era um pouquinho melhor que a Logistic Regression, tá? Mas ali comparada com o Decision Tree e o Random Forest, ele tá ligeiramente abaixo, tá? Então ali a parte do Random Forest e do Decision Tree foram os melhores modelos que a gente conseguiu rodar aqui, tá? Bom, eu rodei apenas esses modelos aqui. A gente poderia tentar fazer outros modelos ali, o XGB, o LGBM. A gente poderia tentar fazer o Extratriz, talvez usar um caminhos ali de modelo não supervisionado. Mas vou acabar rodando apenas esses daqui, já que a gente conseguiu um resultado bem legal, tá? E vamos aqui, tá? Vamos rodar aqui o Q quadrado para a gente verificar as variáveis, tá? Vou até colocar aqui o Decision Tree, que é aquelas variáveis que a gente definiu lá em cima e só estou executando aqui, tá? Aqui é para a gente verificar quais são as variáveis que eles estão aqui definindo como mais importante aqui quando a gente está utilizando toda a parte ali que a gente separou em x e y. Aqui ele vai pegar o x e vai verificar quais as variáveis foram mais importantes ali para a tomada de decisões dos modelos de machine learning, tá? A gente vê que aqui no Q quadrado a gente tem o person income, low amount, low grade e low interest rate aqui como as principais, tá? Com a person income aqui sendo a principal delas. Quando a gente olha aqui para Decision Tree e para Random Forest, a primeira aqui, low percent income, tá? Então, aqui no Q quadrado, o low percent income ele não ficou não definiu como muito importante, tá? Mas aqui o low grade, a mesma coisa. Person home ownership, mesma coisa, a gente vê que os valores aqui é diferente, mas assim, person income e low interest rate e low intent, tá? Então aqui isso corrobora um pouco, tá? Isso confirma muito ali o que a gente viu na nossa análise exploratória. Então, quando a gente faz uma análise exploratória satisfatória, quando a gente vai rodar essa parte de machine learning, a gente verificar ali as variáveis que foram importantes para o modelo, elas se assemelham muito com o que a gente conseguiu tirar de insights ali na nossa análise exploratória, tá? Bom, aqui vem os resultados, né? Então no Naive Bayes aqui a gente teve uma acurácia de 80%. Por mais que seja uma acurácia de 80%, a gente consegue verificar ali que ele foi muito bom em prever os resultados negativos, mas os resultados positivos não foi tão bom assim. O Decision Tree aqui, que foi o melhor modelo para mim, a gente teve 93%, ele conseguiu prever ali ambos os resultados muito bem. Mesma coisa para o Random Forest, tá? Que a gente pode colocar aqui, foi praticamente 93%. KNN também um ótimo modelo. Logistic Regression aqui, vou dizer que é um modelo razoável, tá? Mas esses três modelos aqui, eles foram melhores do que a Logistic Regression. E o AdaBoost também é um resultado bom, tá? Não é excelente, mas é um resultado bom. Aqui a acurácia, tá? Ela mente um pouquinho pra gente, porque como eu falei anteriormente, a nossa classe é desbalanceada.
Então a gente tem muito mais valores negativos do que valores positivos, e caso o modelo ele consiga prever muito bem o resultado negativo, a gente tem uma acurácia alta mesmo ele não prevendo o resultado positivo, porque a gente tem menos valores do que o resultado negativo, tá? Bom, então vamos lá para a conclusão, tá? Vamos passar aqui primeiramente para nossa base de dados, tá? Então, como eu falei anteriormente, essa base de dados aqui mais para a gente estudar, tá? É muito difícil a gente ter uma acurácia tão grande assim, que a gente tenha resultados muito bons, assim como no parte de modelos de machine learning, tá? Passando aqui rapidamente pelo que a gente fez, tá? Então a gente teve que tratar os valores nulos aqui, né? A gente viu que a gente tinha alguns valores nulos, a gente optou por deletar esses valores porque são variáveis importantes. Para mim, a taxa de juros aqui, quando a gente vai falar sobre empréstimos, é uma variável muito importante. Como a gente não tem a possibilidade aqui de checar com um negócio, né, com o business ali, por que esses dados estão nulos, o que aconteceu, então eu optei por retirar eles, tá? A gente também fez o tratamento aqui dos dados, tá? Que a gente viu aqui o personage, que a gente tem idade com 144 anos, e aqui person length, que tem a idade com 123 anos. Tem 123 anos aqui de trabalho, tá? O que não faz nenhum sentido. Então, a gente teve que tratar esses dados. Eu fiz aqui também o teste, tá? Pra gente verificar ali se a gente tinha alguma pessoa que tem mais tempo de trabalho do que a própria idade, e isso retornou pra gente que não tem, então a gente não precisou fazer esse tratamento. Passando aqui para nossa distribuição aqui das nossas variáveis, né? A gente viu que aqui a maior parte dos nossos dados ficou em mortgage rate. Aqui, quando a gente olha a variável low intent ali, a gente vê que é bem balanceado qual que é o motivo do pedido do empréstimo, tá? Quando a gente olha aqui no long range, a gente vê que na maioria dos nossos clientes aqui é A, B, C e do D até o G, quando ele vai decaindo ali. Aqui, 82% dos nossos dados nunca teve nenhum problema com o banco, tá? E a nossa variável taxa, que a gente viu que é desbalanceada, a gente tem 78% dos nossos dados aqui com a não aprovação e apenas 21,7% com propostas aprovadas, tá? Quando a gente olha aqui pela as nossas variáveis contínuas, a gente vê que a nossa base de dados aqui fica entre 20 e 30 anos a maior parte dos dados. A gente vê que a gente tem aqui alguns outliers no person income, né? Então a gente vê que a nossa base de dados aqui ela tá mais, como eu posso dizer, específica nessa parte aqui, e a gente tem alguns valores que são pessoas que recebem muito mais do que a nossa média aqui, tá? Do que a maioria da nossa população. Quando a gente olha aqui o person length aqui, a gente fica de 0 em 10 anos, tá? Que faz bastante sentido, como a nossa população é muito jovem, então geralmente as pessoas não têm muito tempo ali de trabalho registrado, né? Aqui no amount a gente vê que a gente não tem um padrão muito bem definido, mas a gente vê que quanto maior aqui o pedido, menor a quantidade de dados que a gente tem. A low interest rate é a mesma coisa, a gente não vê um padrão, tá? A gente vê que a maioria dos nossos dados aqui está entre 10 aqui e 12,5, mas a gente vê que a gente não tem um padrão muito grande e a gente tem alguns dados aqui que são taxas de juros até exorbitantes. Quando a gente olha aqui no loan percent come, a gente vê que a maioria dos nossos dados está entre 0 e 20% aqui, tá? Mas a gente tem alguns dados que é acima de 20%, então a gente vê que ele faz meio que uma curvinha assim, tá? E quando a gente olha aqui para o crédito de história, a quantidade de anos que a pessoa tem de anos de história ali com crédito, né? A gente vê que aqui também são poucos anos, como eu falei anteriormente, isso se assemelha muito aqui à nossa população da nossa base de dados ser muito jovem, o que faz com que essa variável também faça sentido a gente não ter muita informação, tá? A gente olhou aqui os box plots, tá? A gente viu que a gente tem algumas variáveis que tem outliers aqui, mas a gente optou por não fazer o tratamento desses dados, a gente acabou deixando esses dados, tá? Eu achei que faz sentido a gente deixar do que a gente tem que tratar. E quando a gente fez a análise bivariada aqui dos nossos dados, a gente teve alguns insights, tá? Eu não vou passar aqui por as variáveis, mas a gente teve alguns insights bem importantes, tá? A gente conseguiu verificar aqui que a maioria na nossa base de dados aqui, a maioria dos empréstimos concedidos aqui são para pessoas que recebem pouco, que pedem um empréstimo com uma taxa de juros muito alta, tá? Com um valor de empréstimo alto, tá? E aqui do long range com esse long range do D ao G, tá? A gente conseguiu verificar aqui que quando a pessoa é desse D ou ao G, a gente tem uma taxa de juros muito mais altas, como a gente pode conferir aqui, tá? Deixa eu até descer aqui para a gente verificar. Quando a gente vê aqui do D ao G, vamos ver aqui o low interest rate, a gente vê que a taxa de juros para essas classes elas são muito altas, tá? Então a gente pode verificar aqui que o principal perfil aqui para conceder crédito para os nossos clientes aqui são de pessoas jovens que recebem pouco, tá? Que recebem pouco anualmente, que estão pedindo bastante dinheiro e que vão pegar esse dinheiro com taxas de juros exorbitantes aqui, que são essas classes do D ao G aqui, que a gente consegue verificar aqui, tá? Então esse é mais ou menos o perfil dos nossos clientes ali, tá? Então esse é o perfil dos nossos clientes aqui, quando a gente está querendo conceder empréstimos, tá? Então, o banco aqui, ele sempre procura por esse tipo de cliente. Se um cliente tiver a maioria dessas informações, muito provavelmente o empréstimo vai ser concedido, tá? Então,
Esses foram os insights que a gente conseguiu tirar aqui na nossa análise exploratória. E quando a gente olhou ali pela nossa parte da nossa, como eu falei anteriormente, para o nosso modelo de machine learning, eu acho que a gente teve bons modelos. A gente precisa ficar muito esperto ali para essa parte aqui de ele prever mais os resultados negativos do que os resultados positivos. Mas a gente teve bons modelos aqui, como o do Decision Tree, Random Forest e o KNN, tá? São três ótimos modelos. Claro, com Decision Tree e Random Forest foram melhor que o KNN, mas o KNN não deixa de ser um ótimo modelo, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? Tudo que eu expliquei aqui na aula. Espero que você tenha gostado desse projetinho. É mais um projetinho que a gente terminou aqui, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn tá aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem lá. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço.